Tudo bem? Eu sou Marcelo Debaco, venho aqui contribuir um pouco com as minhas opiniões a respeito de mercado de trigo, formação de preço, mercados de influência, histórico do mercado e tendências. Formação de preço seria muito simples, bolsa, prêmio e câmbio, onde a bolsa traduz em números as ofertas e demandas do mundo, onde eles podem ser altista ou baixista, conforme cada um opera. A questão de prêmio, ela transmite para o mercado, traduz em números as pressões logísticas sobre determinados portos, onde um porto pode ter um prêmio ou um castigo. Tudo é chamado de prêmio, mas eventualmente pode ser um prêmio negativo que a gente traduz como castigo. No caso do câmbio, é dia a dia, a gente vê operar aí o nosso PETAX, então eu acho que não necessita maiores explicações. As influências, sendo o Brasil um dos maiores importadores mundiais de trigo, e estando no bloco continental das Américas, onde nós temos os três dos 5 maiores exportadores mundiais, citando Canadá, Estados Unidos e Argentina, a Argentina sendo nossa vizinha e tendo toda uma campanha voltada de vendas ao Brasil, muito favorecida pelo Mercosul, onde não existe TEC para o trigo argentino, então a Argentina até agora tem sido um grande competidor de outros mercados. Mais modernamente, a Rússia vem operando bastante no mercado, começou a trabalhar bastante a questão do mercado do norte da África, onde nós perdemos competitividade para o Egito, Marrocos e outros países onde o Brasil chegou a participar, especialmente nos programas de PEP e PEPRO. E atualmente nós participamos nas últimas exportações, especialmente para a Ásia, Vietnã e Coreias. Essa questão mundial também tem que ser salientada, que a produção mundial de trigo tem crescido muito embora a demanda também tenha crescido em virtude do crescimento populacional e também do acúmulo de renda, especialmente nos países asiáticos, onde o crescimento demográfico foi também acompanhado por um crescimento de renda. Nós tivemos aí uma agregação de trigo em alguns costumes alimentares onde o trigo não participava. Um aumento de uso de trigo na panificação, com fermentação em países onde isso não acontecia. Isso trouxe para o mercado um fenômeno de comercialização de trigo que era da ordem de 100 milhões de toneladas em 2010 e passou para 185 milhões de toneladas previsto agora para 2019 e 2020. Toda essa dinâmica de mercado e a precificação de trigo se manteve onde está, porque o trigo ainda é muito mais caro que o milho na hora de fazer a compensação ou a troca para a ração. Esses números são muito observados e pode em algum momento acontecer em que o trigo seja absorvido pela ração. O mercado de rações tem um potencial 3 vezes maior de absorver trigo do que o mercado de moagem para consumo humano. Existem trigos soft e trigos específicos para ração, assim como existe trigo panificável específico para consumo humano, não limitando e nem excluindo uma demanda ou uma utilização. Eu diria que, como influência internacional, nós temos principalmente a questão de estoques mundiais. Nós temos a China com 56% do estoque mundial de trigo e o resto distribuído entre os importadores e exportadores, onde nunca esteve tão equilibrada a quantidade de trigo armazenado nos importadores e nos exportadores. Provavelmente isso possa ser um limitante para grandes altas, mas o limitante para as baixas é a pressão que o milho pode exercer, uma vez que a safra americana e o plantio americano foi prejudicado pelo clima. Então, como influências, nós tivemos esses fatores, formação de preço a gente já viu. Vamos falar um pouco do histórico. Em 2018, nós tivemos uma demanda de trigo na safra, onde os preços caíram até a casa de R$ 580, R$ 600 a tonelada, e até 540 em janeiro de 2018. E depois o mercado voltou a subir, uma vez que houve também grande exportação de trigo, naquele momento em que o câmbio chegou a bater 4,14. Nesse caso, os moinhos que compraram trigo na safra tiveram um ganho financeiro sobre os seus estoques. E os vendedores de trigo que resistiram em vender na safra também tiveram ganho financeiro nessa armazenagem de trigo. Isso não se repetiu em 2018 e 2019. Com a safra colhida em 2018, muita gente acreditou no trigo de novo, porém a farinha não repercutiu aumentos de preço, que suportassem aumentos de preço de trigo. Isso fez também
apoiado na fraca demanda brasileira, visto o número de desemprego que existe no Brasil muito elevado, também porque a tendência mundial foi de buscar trigo russo, uma vez que a safra russa deve ser novamente recorde, muito embora tenha sido baixa, ela ainda é maior do que a do ano passado e retrasado. Isso pode fazer o mercado mundial, então, limitar altas e limitar baixas. A tendência que eu vejo para o mercado nacional é que a sobra de trigo nos principais estados produtores pode fazer o mercado cair abaixo de R$600 a tonelada, ou até se limitar nos R$600, uma vez que esse preço favorece a demanda para a ração. Espero ter contribuído. Quaisquer outras dúvidas, os meus telefones estão no nosso site. Por favor, entre em contato e aguarde por novos vídeos. Obrigado.